Folha TV, apoio Plainge. Em 2013 foi um ano de recuperação econômica para a Prefeitura. Teremos ainda a contenção de despesas para o próximo ano? Pastas que representam minorias ainda sofrerão cortes? Sercontel, o que fazer com ela? Acompanhe na terceira e última etapa da entrevista com o prefeito Alexandre Quireffe. Prefeito, na campanha o senhor defende uma guarda municipal não armada, né? Sim. Não, em parte. Eu sempre falei que ela não pode ser armada enquanto não estiver estruturada. É isso que eu sempre afirmei. É porque atualmente o que mais se fala é nesse curso de tiro. Foram formados aí, se eu não me engano, cerca de 180 novos agentes, e agora o próximo passo da corporação é dar o treinamento de tiro para todo mundo, né? Não só os novos, mas também os antigos. Então o senhor não mudou de opinião? Não. São dois aspectos. Primeiro que a nossa Guarda Municipal é armada por lei. Está lá na lei, ela é armada. Tá? Segundo, nós iniciamos o ano com 186 guardas municipais, estamos agora com 333. E eles assumiram no início do ano a parte de vigilância do município, né, dos próprios municipais. E hoje nós temos serviços públicos, serviços de vigilância terceirizados, exatamente porque a nossa guarda não pode utilizar arma. Porque em alguns pontos de vigilância do município de Londrina, a arma é indicada, por serem de alto risco ou muito distantes. Então, é contraditório, né? Nós temos uma guarda municipal e mantermos serviços terceirizados de vigilância porque a nossa guarda não pode usar arma. Então, o que se pretende, sob a orientação do Coronel Guimarães, é tornar a nossa guarda apta a utilizar a arma e utilizá-las em situações específicas e não numa atuação de guarda armada como se fosse um policial militar. Então, nesse sentido que nós vamos conduzir os trabalhos e treinar o nosso efetivo para que estejam aptos a utilizar a arma em situações específicas, como, por exemplo, a vigilância em lugares onde hoje nós estamos bancando serviços terceirizados por necessitar do armamento. Dá para garantir isso para 2014? Eu já assinei o convênio com a Polícia Federal e com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Agora falta a tramitação junto à Polícia Federal e à Secretaria Estadual. Acredito que sim. Prefeito, durante a entrevista o senhor deixou muito claro quais foram as prioridades nesse primeiro ano: saúde, educação, enfim, desenvolvimento econômico, né? E equilíbrio das contas públicas, esses três frentes. Assistência Social, Fundação de Esportes, Mulher, Idoso e Cultura foram secretarias que nesse ano pouco fizeram porque tiveram essa questão do corte de gastos. Mas comparativamente os indicadores mostram que avançamos. Mas querendo ou não, muitos projetos foram deixados. No caso da FEL, o Projeto Futuro diminuiu, o Idoso teve alguns projetos também que deixaram de ser realizados. Cultura também sofreu, enfim, o PROMIC foi menor, as próprias escolas de samba também tiveram menos recursos. Mas enfim, a justificativa da atual administração foi a questão do contingenciamento, não o corte de gastos, né, justamente para equilibrar as contas, como o senhor disse. Essas pastas que são dirigidas para minorias, né, mulher, idoso, elas vão ter vez na administração do senhor? Elas têm vez na nossa administração, porque esses cortes eles foram generalizados. A CODEL sofreu cortes, a CMTU sofreu cortes, não foi apenas essas pastas que tratam de minorias. A Guarda Municipal foi severamente punida economicamente, apenas educação e saúde que não foram contingenciados. Porque realmente, sabe o que acontece? Ofereceram à população, ou prometeram à população, serviços públicos das mais variadas vertentes, em quantidades e em qualidade que nós não temos capacidade de arcar. A população foi enganada. Ofereceram, prometeram para a população
algo que Londrina não tem finanças suficiente para arcar. Por isso que no ano passado, lembra que acabou o dinheiro? Chegou em setembro, outubro, acabou o dinheiro. Eles tiveram que fazer um propício. Todos, sem exceção. O orçamento municipal descrito, ele é incompatível com a nossa capacidade financeira. E se nós tivéssemos executado o orçamento municipal com aquela promessa de serviços públicos, em setembro acabava o dinheiro do município. Aqueles 70 milhões que eu falei. Então nós temos que cair na realidade. E sabe qual que é a comprovação de que isso é real? Esses números que foram divulgados aí pelo IBGE. Londrina não é tão rica quanto a classe política fez parecer para a população. Ela não tem a capacidade de oferecer esse conjunto de serviços públicos na qualidade e quantidade prometida pelos nossos políticos. Ano passado, Londrina fechou as contas porque teve um aporte, uma quitação de uma dívida de 80 milhões de reais no final do ano. Senão, jamais conseguiria pagar nem sequer o 13º e as contas básicas. Então, a nossa realidade é essa desse ano. E com muito aperto, não é outra. Não é outra. Por isso que é tão importante isso que você colocou aqui com tanta propriedade. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial. Se nós não tivermos isso, Londrina realmente vai ter esse nível de serviços públicos. Temos que ganhar eficiência, também concordo, que ainda há possibilidade de ganho de eficiência na utilização dos recursos. A Secretaria de Recursos Humanos vai nesse sentido. O nosso principal ativo são os recursos humanos e nós precisamos gerenciá-los com qualidade. Isso não está acontecendo, na minha avaliação. Que avaliação o senhor faz da máquina, então, hoje, do corpo funcional? Ele é bom. Eu acho o nosso corpo funcional bom, mas mal gerenciado. Mal gerenciado. Eu acho que nós temos muito a avançar. E a quantidade? Está inchada a máquina? Não, eu acho que agora ela começa a se aproximar do tamanho correto. Por exemplo, Joinville tem 12 mil servidores municipais. Londrina fechou com 9.600, contratando 600 professores, 170 profissionais da saúde e 200 guardas municipais, fora o resto, né? Esses são os principais, né? Então, Londrina vinha com uma máquina enxuta, só que incapaz de dar aula, né? O senhor acha que é possível privatizar algumas áreas não estratégicas do município? O senhor que é um homem da iniciativa privada? Olha, eu já fui mais amigável à proposta da privatização ou da terceirização de serviços públicos. Mas tem alguns serviços públicos que eu discordo dessa tese. Por exemplo, como licitar qualidade de atendimento médico, por exemplo. Eu não consigo imaginar um edital de licitação nesse sentido, um termo de referência que consiga implementar qualidade. Então, tem alguns serviços públicos que a licitação pode ser vantajosa sob o ponto de vista econômico, mas talvez não se traduza em ganho na qualidade do serviço, do serviço entregue realmente. Então, eu sou mais cauteloso nesse sentido. Agora, serviços como coleta de lixo, no meu entendimento, tem que ser terceirizados mesmo. Do transporte das pessoas, tem que ser terceirizados. Na administração, alguma coisa poderia ser? Sim, eu me atrai muito a possibilidade de e já abri a discussão, elaboração de projetos, por exemplo. Como seria bom contratarmos empresas para elaborar projetos em grande quantidade, com grande eficiência, né, num ritmo de trabalho vinculado ao valor, né, arrecadado e não a carga horária de trabalho, né? Isso eu acho que seria E é possível com a lei? Estamos analisando essa possibilidade, sabe? Uma grande quantidade de projetos. Londrina não tem projeto hoje de um bom viaduto, né, da 10 de dezembro com a leste-oeste. Nós tínhamos que ter projetos para todos os viadutos possíveis da cidade, prontos para qualquer possibilidade de emenda parlamentar, de projeto do governo federal, do estadual, está aqui, está pronto. Então isso eu pretendo deixar como legado. Uma grande quantidade de projetos aí à disposição da cidade, para, havendo uma possibilidade de empreender em torno dele, entregar. Seja através do IPU estruturado, seja através até de
uma estrutura que nós avaliamos a possibilidade de criar. Caminharia em paralelo, como tudo. Não, o IPUR nós temos que estruturar, é claro, né? Mas nós precisamos emergencialmente disso. Precisamos ter grande quantidade de projetos à disposição. Cadê o projeto do contorno leste da cidade? Cadê o projeto do contorno sul? Projeto mesmo. Cadê o projeto do cruzamento da 10 de dezembro com a leste-oeste? Cadê o projeto do túnel que passa por baixo do bosque ali na Piauí? Porque, né, tem que ter. Se a gente não tiver isso, nunca vai acontecer. Né? Dei exemplo aí, exemplos. Né? E a Sercontel, prefeito? Fazer o que com ela? Bom, a Sercontel está passando por uma etapa fundamental que eu entendo como uma das grandes conquistas do governo, que é finalmente a regularização dos proprietários de linhas, né? Através da entrega das ações preferenciais. Isso para mim é uma etapa fundamental e que muda de forma muito importante a governança da Sercontel e talvez o resultado econômico da empresa, porque são 50, 60 mil novos proprietários. Aí é difícil você deixar dentro de uma gestão cargos políticos, né? Que os administradores lá sejam indicações de pessoas políticas que não têm aptidão administrativa. Então, eu acho que isso é um grande avanço, porque essas pessoas são beneficiárias dos resultados financeiros. Então aí a intolerância amplia-se muito, né? Porque eles são diretamente afetados. Por outro lado, eu entendo que se amplia a possibilidade de termos mais clientes, porque são proprietários e diante da possibilidade de contratar um serviço de uma empresa de terceiro e um serviço que ele é proprietário e tem resultado direto, é possível que haja essa opção, desde que sejam serviços similares, né? Então eu acho que essa etapa cumprida, e ela tem no mínimo 1 ano de duração, porque é o prazo do decreto, né? Nós podemos também abrir as discussões para outras alternativas, com todos os proprietários participando da discussão. Copel, Sercontel e esses 60 mil proprietários. A respeito dos destinos. Já fizemos estudos, né? Uma das possibilidades é a atração de um parceiro privado para ser majoritário na empresa, para que assim passe do regime público para o regime privado, o que garantiria muito mais competitividade da empresa. Mas essa discussão tem que ser feita depois dessa etapa. Até lá nós temos que lidar com esse pedido de 47 milhões de aporte que nós conseguimos, que a gestão conseguiu diminuir para 30 milhões e fracionar, né? A primeira etapa são os 15 milhões, nós entramos com os terrenos.